Dificuldades no relacionamento com um autista e TDAH, no caso, a nossa experiência, então bora lá. Uma das nossas grandes dificuldades no relacionamento é em questão a minha rotina, minha rigidez com a rotina, com a mudança constante de planos do Marcel. Eu gosto de seguir tudo que eu planejo na minha cabeça e o Marcel vem e muda. Mas não faço por mal. Na verdade é que, acho que o porém de tudo que eu sempre tenho ideias novas, né? Então, às vezes a gente pode estar planejando muita coisa, a gente faz isso bem constante, né? Às vezes a gente está planejando já o que a gente vai fazer no final de semana e chega bem no dia, na hora que a gente está saindo, fala, putz, mas e se a gente fizesse aquilo ou outra coisa, né? Ou fosse um restaurante, no caso, desse uma outra ideia em um restaurante. Então, eu acho que é por isso. E isso atrapalha um pouco, né? Porque você... Na verdade, eu acho que, tipo, qualquer pessoa, típica e atípica, não gosta de mudanças de planos se elas estão lá com alguma ideia. Mas eu acho que para nós autistas é mais difícil a gente visualizar a solução ou o porquê da mudança. Então, por exemplo, quando o Marcel vem e fala, olha, que tal a gente fazer isso por causa disso, disso, disso? Tipo, se eu consigo ver que a tua opção é melhor e o porquê que a tua opção é melhor, eu acho que eu vou agir melhor, vou agir bem. E acho que é isso o grande porém de tudo, né? Das nossas dificuldades que a gente tem relacionado a isso, é porque às vezes eu tenho aquela ideia mirabolante ou aquela ideia do nada, mas às vezes eu tenho dificuldade em expressar o porquê que eu acho que ela é boa. E para nós autistas, muitas vezes, quando a gente planeja algo, a gente tá detalhando ali, a gente já imaginou, a gente já estudou. E quando alguém muda ou sugere só uma mudança, a gente... É como se a gente não visse mais a solução, a gente não visse o porquê. E parece que tudo que a gente fez vai bagunçar e aí a gente não consegue se acalmar. Então, ter essa explicação ajuda demais. É verdade. Né? É porque se você na tua cabeça já tá tudo pronto, né? Uhum. E na nossa, até o momento que a gente tá na porta do lugar, que seja o que for, dá pra mudar, entendeu? Segunda dificuldade é a questão de eu ser literal demais. Talvez não ser negativa, mas, tipo, muito realista. Então, quando eu vou planejar algo, não em relação à rotina, mas, tipo, de planejamento, eu preciso saber tudo bem certinho. Então, tipo, vamos fazer uma viagem, então, quantos dias a gente vai ficar? Eu vou poder ter esses dias livres? Quanto que a gente vai gastar? A gente tem esse dinheiro já? Não tem? O que a gente vai fazer para conseguir? E em relação ao Marcel, ele é mais do tipo sonhador. Então ele só vai agindo. Tipo, vamos viajar lá na frente, a gente vai vendo se dá certo. Né? Você tem esse lado, né? Eu sou mais flexível em termos de planejamentos e isso me ajuda, do meu lado sonhador, no caso, também eu faço planos que às vezes pode parecer muito difícil para uma pessoa, mas acho que me ajuda o fato de poder, no meio do caminho, podendo me ajustando, entendeu? E achando maneiras para que a gente possa chegar até lá, né? A gente teve até hoje, a gente estava vindo aqui no carro, conversando, e a gente estava tendo uma mini conversa sobre alguns planos que a gente tem, e para vai tudo já, tipo, já acabou, não tem como, aquilo outro, já jogou por fim. E essa é a minha dificuldade, tipo, eu não consigo ver a solução, então eu já quero desistir, já vou largando, e você não, né? Eu já vou, entendendo, achar soluções, achar meios para tentar fazer com que aconteça. Então, acho que é isso que é uma coisa boa de ser sonhador, mas tem um grande porém. Eu tenho dificuldade em cumprir com aquilo às vezes, né? Então, às vezes eu tenho vários planos e várias ideias, mas fazer com que aconteça é a minha grande dificuldade. O interessante disso é a questão da gente pegar os nossos pontos bons, né? Os nossos pontos fortes e ajudar um ao outro. Então, quando eu tô negativa demais ou literal demais, tipo, não vai dar certo, já era. Ele vem e fala, não, vai, calma, tem essa opção. Que tal a gente fazer isso? Tem essa solução. E quando você tá sonhando alto demais, ou tipo, né, eu vou te trazer, tô te puxando pra realidade. E você, por ser muito mais literal, isso ajuda, né? Porque você entende as coisas, você vê por uma coisa mais, uma ótica muito mais realista do que a minha. Eu sou muito mais do outro lado do espectro, né? Eu, tipo, olho, vejo as coisas e acabo não vejo os detalhes que possam levar a que não aconteça aquilo, entendeu? Eu sou muito mais pelo grande planejamento do que os mínimos detalhes. Já você não, você é muito mais detalhista, muito mais centrada naquilo que deve ser feito, e muitas vezes você acaba acarretando que você seja negativa porque você vê muito mais detalhes do que eu vejo. É claro que a gente tem várias outras características e desafios que a gente passa como casal, mas hoje a gente vai falar só mais uma. E caso vocês queiram a parte 2,
curte, comenta, compartilha, escreva, faz tudo que tem que ser feito aí, hein? Vamos lá, última dificuldade nossa aqui desse vídeo é a questão de organização na casa. Eu gosto de tudo no mesmo lugar, tudo organizadinho, e o Marcel é desorganizado. Ele não é sujo, ele gosta muito de fazer limpeza, né? De limpar as coisas, mas é desorganizado. É que parece um pouco contradizente, né? Você ter uma pessoa que seja organizada, que não é organizada, mas que gosta de limpeza. Porque eu penso às vezes que as duas têm que vir juntas, e não necessariamente, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta das coisas limpas, não gosto de sujeira. Eu sou um pouquinho mais, eu diria assim, eu sou um pouquinho mais, assim, não é por focar no mesmo, eu sou muito mais extremista na questão de limpeza. Eu gosto que, Mais que eu. no caso, a limpeza minha não quer dizer que eu seja uma pessoa organizada, porque eu sou uma pessoa que deixa, pra mim, se um vaso tá aqui no meio hoje e o vaso tá em outro lugar, pra mim tanto faz. Já pra Vale não, ela tem que estar sempre no mesmo lugar, correto. Porém, tem a grande, né, o grande dificuldade que a gente tem são quando eu perco as coisas, que é muito recorrente. Todo dia eu tô esquecendo o óculos, eu não tô achando a minha chave, eu não acho o celular. E é isso que né, é muito difícil pra você, no caso, né? Porque eu gosto de deixar, como eu gosto de deixar tudo no mesmo lugar, é difícil eu entender tipo, o que custa ele deixar sempre as mesmas coisas no mesmo lugar, né? Então, porque já fica fácil, mas Na minha cabeça é tipo, a minha organização às vezes me atrapalha justamente por causa disso, mas pra mim eu não sou tão apegado, entendeu? Então eu não fico justamente fazendo todo dia a mesma coisa. Pra mim eu coloco a chave num lugar aqui no outro dia no outro lugar, mas isso me atrapalha porque eu me perco no meio do caminho. E uma das coisas que mais ajudou a gente em relação ao nosso relacionamento foi, primeiro, a gente saber do diagnóstico um do outro. E isso foi, tipo, mudar as coisas da água pro vinho. Então, eu sabendo do meu diagnóstico, eu consigo me entender, ele consegue se entender e um consegue entender mais o outro. A gente consegue ver que o outro tá fazendo não é, às vezes, de propósito, não é pra irritar, não é pra, sabe, de preguiça, mas sim por questões da condição mesmo. Isso faz com que a gente tolere mais coisa, tenha mais paciência. Claro que a gente tá longe de ser perfeito, né? A gente tem milhões de coisas pra mudar. Mas o fato da gente saber isso fica um pouco mais fácil, tipo, o caminho que a gente precisa seguir. E pra um alertar o outro também, né? Tipo, não esqueça, eu sou autista, então tudo que você tá falando eu tô entendendo de forma literal. Né? Nessa questão da comunicação, ajuda demais. Ajuda e ajuda a gente a esclarecer muitos desses detalhes, entendeu? Então, depois que a gente teve o diagnóstico, a gente começou a entender o porquê das coisas, né? Então, pra mim, às vezes, quando eu tô tendo alguma reação extrema no meu TDAH, a Vale já entende, ela já sabe, e sabe muitas vezes como lidar também. Então, isso que é importante, saber lidar e entender, né, no contexto que tá se dando, né, a questão. E é isso, gente. Fiquem ligados, então, pra parte 2 e até a próxima.